Boa noite, irmãos. Tudo bem? Eu quero saudá-los a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, de antemão, agradecer as orações que vocês têm direcionado ao trono de Deus pela minha família e pedir a vocês, continuem orando, porque a luta tem sido grande, mas o Senhor tem nos dado a sua misericórdia. A sua graça está sobre as nossas vidas, por causa das vossas orações, por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Eu não quero me estender nisso, mas eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, apenas o versículo de número 21. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, verso 21, e nós vamos falar hoje a respeito do maior presente que um homem, e uma mulher, e uma criança, e um jovem, um adulto, pode receber. Diz assim o texto, na palavra de Deus: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em outras traduções, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos dizer quão maravilhoso é o Senhor, quão glorioso é o Senhor, quão grande é as Suas misericórdias, ó Pai. Te exaltamos acima de toda e qualquer circunstância, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor formou o Teu povo, para que rendessem a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Por isso, nesta noite, Senhor, nós colocamos o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos cativos à Tua palavra, a fim de que a Tua palavra nos confronte, a fim de que a Tua palavra fale conosco, a fim de que possamos, ó Deus, aprender, entender e aplicar um pouco mais da Tua palavra, da Tua instrução em nossas vidas. Todos nós dependemos da Sua graça, da Sua misericórdia, para que tenhamos o pleno e completo entendimento da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender. Ajuda-nos, ó Senhor, a aplicar a Tua palavra em nossas vidas, a fim de que possamos viver um evangelho que glorifica o Teu nome em todas as circunstâncias, ó Pai. Assim te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse para os irmãos, eu quero falar a respeito do maior presente que o homem, que uma mulher, que uma criança, que um jovem pode esperar, pode receber. Eu quero falar acerca das boas novas. Eu quero falar a respeito do maior presente que Deus preparou para a humanidade. Estou lhes falando de um presente incomparável. Estou lhes falando a respeito de um presente que jamais pode ser substituído. Nada substitui este presente que foi direcionado aos homens. Estou lhes falando do próprio Deus encarnado. Estou lhes falando do Emanuel, sim, o Deus conosco. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o Messias, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É dele que eu estou falando. Essa pessoa que é amor, esta pessoa que é graça, esta pessoa que é abundante, está sempre com os braços abertos para te abraçar, para te acalentar, para estar ao seu lado. É dele que eu estou falando. Daquela pessoa que veio ao mundo para salvar os homens dos seus pecados. Essa pessoa toda especial que começa a falar dele no Antigo Testamento e o cumprimento dele acontece em todo o Novo Testamento, e quando nós nos deparamos com a sua pessoa, nós somos apaixonados por ele. É dessa pessoa que eu estou falando. Mas antes de nós adentrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito da genealogia que aparece no começo do Evangelho de Mateus. E elas servirão para nos mostrar como o plano de Deus é maravilhoso, como o plano de Deus é eterno, como o plano de Deus é perfeito para o povo de Deus. Como Ele opera a salvação nos homens, como Ele faz com que o Espírito Santo trabalhe no coração do homem e das mulheres que se arrependem das suas más atitudes.
Eu estou lhes falando do versículo 1 ao versículo 17. Quando olhamos para o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 ao versículo 17, nós vemos a linhagem humana de Jesus. Está apresentado no capítulo 1, se você olhar na sua palavra, nós não vamos ler, que é um pouco extenso o texto, você vai ver que ali o evangelista Mateus, ele começa a descrever uma genealogia, ele descreve a genealogia humana de Jesus. E aí eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele citando Carlos Oswaldo, ele diz que Jesus Cristo é apresentado como um judeu por excelência. Pois além dele ser da descendência de Abraão, com direito às promessas da aliança abraâmica, ele também é descendente de Davi, com direito às promessas da aliança davídica. Aqui nós precisamos entender que Jesus não era um mero herdeiro judeu das promessas abraâmicas, mas que ele cumpria toda a promessa de Deus feita a Abraão, que aparece lá em Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3. Uma bênção para todos os povos, e através dessa promessa, Deus se revelou ao homem, Deus se revelou no plano de Deus, do próprio Deus, para salvar o mundo. Meus irmãos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Salvador do mundo, aquele que é descendente de Abraão, ele que veio para salvar todas as pessoas dos seus pecados. Isso nós vamos ver lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, e também em João capítulo 10, versículo 10. Sua morte, a sua ressurreição, abençoa todas as pessoas em todo o mundo até hoje. Algo que aconteceu pelo menos há 2000 anos atrás, impacta os homens ainda hoje. Impacta os cientistas ainda hoje. Impacta os estudantes ainda hoje. Impacta aqueles que estão nos seminários ainda hoje. Esta pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. A sua morte, a sua ressurreição, como eu disse, ela abençoa essas pessoas em todo o mundo. E isso demonstra como Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Messias, é o mais alto de todos os reis, é o mais sacerdotal de todos os sacerdotes, ele é o mais bendito de todos os benditos. Assim como o escritor aos Hebreus coloca, diz que ele é sacerdote por excelência, ele é sacerdote para sempre. Ele não tem princípio de dias e ele não tem fim de dias, porque ele é eterno. É desta pessoa que eu estou falando, da pessoa de Jesus Cristo, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 5, versículo de 1 a 10. Afinal, ele é o mais inspirado e inspirador entre todos os homens, entre todos os profetas de Deus. Esta pessoa, Jesus Cristo. E Mateus divide esta narrativa da genealogia humana de Jesus Cristo em 3 grupos. Se nós olharmos, são 3 grupos de 14, quando nós olhamos para a narrativa da genealogia de Jesus Cristo. O primeiro grupo vai de Abraão até Davi. E aqui é importante lembrarmos que Deus havia feito uma promessa a Abraão. Deus havia direcionado uma promessa a Abraão. Na família de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todas as famílias da terra receberiam essa promessa que foi feita a Abraão. Porque nós olhamos que Jesus Cristo ele vem da descendência de Abraão. Então todas as famílias da terra seriam benditas. E a família de Davi haveria de sair o Salvador, conforme o profeta Isaías coloca, Isaías capítulo 11, versículo 1. Esse é o primeiro grupo, que vai de Abraão até Davi. O segundo grupo que nós vemos na genealogia humana de Jesus Cristo, vai de Salomão até o cativeiro babilônico. E o terceiro grupo vai do cativeiro babilônico até Jesus Cristo. Está dividido em 3 gerações de 14. E nós vemos como Deus começa a trabalhar de forma extraordinária em sua palavra. Se nós olharmos para o texto de Gênesis, nós vamos ver que Deus fala a respeito da criação. Ele começa falando da fundação dos homens, da fundação da criação, da formação dos homens. E você olha para o Novo Testamento, ele logo abre com uma palavra demonstrando a genealogia humana de Jesus Cristo, para estar linkada com o começo de todas as coisas. E nós vemos que Deus, através do Espírito Santo, ele faz com que a sua palavra ela vai seguindo uma lógica extraordinária para demonstrar o plano salvífico de Deus para a humanidade, para demonstrar aquilo que Deus haveria de fazer para a humanidade. Quando eu falo do terceiro grupo do cativeiro babilônico até Jesus, eu estou falando acerca da escravidão à liberdade. Um povo que antes estava escravo, mas que agora então este povo está livre. Uma outra maneira de nós entendermos a narrativa da genealogia humana de Jesus Cristo, compreende o primeiro grupo,
que é o tempo dos patriarcas até os juízes, que seria a primavera do povo judeu. Um tempo todo florido, um tempo onde as maravilhas de Deus foi abundante. E aí nós vamos ver que o segundo grupo, ele compreende o que seria o tempo de verão e o outono da nação de Israel. E o terceiro grupo compreende o tempo da decadência dos judeus. Um tempo difícil, um tempo cheio de ruínas, um tempo no qual o povo judeu virou as costas para Deus. Um tempo no qual é considerado como o tempo do inverno, um tempo do inverno e da expansão política de Israel. Esse é o terceiro grupo, quando nós fazemos essa comparação com a genealogia humana de Jesus Cristo. Desta forma, então, nós podemos compreender e podemos entender que as genealogias, elas não estão contidas na Bíblia por um acaso. Toda ela tem um significado. Quando olhamos para os textos de genealogia, eu falo, mas o que nós podemos tirar disso? É um nome mais difícil que o outro de ler? São nomes complicados, muitas vezes nós não conseguimos pronunciar os nomes. E nós perguntamos, por que esses nomes estão inseridos na Bíblia? Porque eles têm um significado. Porque eles têm um propósito em abençoar o povo de Deus. É por isso que os nomes estão contidos na Bíblia. É por isso que esses nomes, essas genealogias, estão registradas na palavra de Deus. Vemos que eles estão ali não por acaso, mas que eles têm um enorme significado para a nação de Israel e para o povo de Deus. Um outro aspecto que podemos ver na linhagem humana de Jesus Cristo é que ali aparecem homens e mulheres que tiveram seus devaneios, que tiveram seus pecados, pessoas que foram marcadas pelos seus atos reprováveis. O escritor não escondeu aquelas pessoas que cometeram erros. Mateus não escondeu, não deixou de falar dessas pessoas que cometeram erros, pessoas que erraram, pessoas que falharam, pessoas como eu e você, que são suscetíveis a erros, pessoas humanas que erram, que acertam. Deus não deixou de que essas pessoas aparecessem na Sagrada Escritura, não, Ele permitiu que essas pessoas fossem incluídas na Sagrada Escritura. Amados, decorrente de toda esta informação histórica, então surge-nos uma pergunta. Por que então esse tipo de pessoa foi inserido na genealogia de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Aquele que não tem pecado, aquele que é puro, aquele que é perfeito, aquele que é inefável. Por que permitiu então que aparecesse nesta lista desses homens, dessas mulheres que cometeram erros, que falharam? E por que Deus permitiu então que essas pessoas aparecessem no texto sagrado? Charles Haddon Spurgeon nos dá uma ideia do porquê essas pessoas foram inseridas na genealogia humana de Jesus Cristo. Segundo Charles Haddon Spurgeon, e eu concordo com ele, Jesus Cristo ele é herdeiro de uma linhagem na qual flui o sangue da prostituta Raabe e da camponesa Ruth. Calme, preste atenção no que ele coloca. Ele coloca isso porque é tão interessante que ele é parente de caídos, fracos, homens pecadores e de pessoas humildes que estão com seu coração aberto para ir até ele. Fracos e caídos representando Raabe e humildes representando Ruth, a camponesa. Ele permite que essas pessoas estão ali para ver que o plano de Deus, ele é pleno, ele é eterno. Ele é para fracos e para humildes. Ele é para aqueles que erram e para aqueles que acertam. Deus não exclui ninguém. Deus ele traz todos para perto de si, porque essa é a vontade dele. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos merecedores da ira de Deus, é o que a tua palavra diz. Mas todos nós recebemos a graça e a misericórdia de Deus. Perante Ele caídos e humildes, e Ele mostrará o seu amor soberano aos pobres e também aos vis. Esta é a graça de Deus, esta é a bondade de Deus, esta é a graça de Deus dispensada a homens e mulheres pecadores. Amados, a genealogia humana de Jesus Cristo, nós vemos nela como a graça de Deus alcança tais pessoas, como a abundante misericórdia e graça de Deus alcança homens e mulheres. Se você olhar o texto de Lucas 4,18, olha o que diz o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18, abre a sua palavra por gentileza.
Lucas capítulo 4, verso 18. E você vai ver o que Lucas está dizendo. No capítulo 4 e no versículo de número 18. Capítulo 4, verso 18 do Evangelho de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pôr em liberdade aqueles que estão escravos do diabo. Foi para isso que Deus veio, para te pôr, para me pôr, para pôr todos aqueles que estão cativos e oprimidos em liberdade. Esta é a obra de Deus, esta é a obra do maior presente que nós recebemos. Nesta linhagem, vemos que o evangelista Mateus, ele elenca homens e mulheres pecadores, mas vemos também que a graça de Deus não deixa fora ao alcance da misericórdia divina. Ela não exclui, ela inclui. A graça de Deus, ela não é exclusiva, ela é inclusiva. Ela nos chama para perto dele, porque nós precisamos dele. Isso é a graça de Deus, chamando a mim, chamando a vocês, chamando a todos quantos ouvem o anúncio do Evangelho. Esta é a graça de Deus, esta é a bondade de Deus. É interessante notar o que John Charles Ryle diz. Ele diz que, mesmo que os nossos pecados sejam tão grandes como os de qualquer pessoa mencionada na genealogia por Mateus, mesmo que os nossos pecados sejam tão grandes, eles não nos fecharão as portas do céu, desde que arrependamos e creiamos no Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo que nós falhemos, mesmo que nós erramos, mesmo que nós muitas vezes tomamos direções erradas, os nossos erros não são capazes de impedir a obra de Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário. Ryle diz que se nós nos arrependermos e crermos no Evangelho, então não há nada que nos separe de Deus. Não há nada que nos separe da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, assim como o Senhor não se envergonhou de nascer de uma mulher cuja genealogia contém homens e mulheres pecadores, Ele também não se envergonhará de nos chamar de filhos e de nos chamarmos de irmãos e de nos dar a vida eterna. Essa é a bondade de Deus. Essa é a graça de Deus. Quando eu falo de considerações que eu gostaria de fazer a respeito da genealogia, são essas considerações. Que assim como homens e mulheres erraram no passado, nós também estamos suscetíveis a erros. Nós também podemos errar. Nós somos homens e mulheres. Somos humanos. Temos sentimentos. Temos escolhas. Algumas escolhas são certas, algumas escolhas são erradas, mas temos escolha. Mas Deus está acima de todas as nossas escolhas. Ele é soberano. E aí então agora eu entro na parte do texto que eu li, que é o texto de Mateus, capítulo 1, versículo de número 21, e eu quero falar-lhes de um presente incomparável. Um presente incomparável, o texto que nós lemos. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo do pecado deles. Depois de olharmos, ainda que de forma bem breve, a genealogia humana de Jesus, e ver que nela continha homens e mulheres falhos, então, homens e mulheres que desagradaram ao Senhor, então eu quero agora lhes mostrar como Deus, em sua infinita misericórdia, veio através de seu Filho para salvar o que estava perdido. Quanto a isso, devemos nos incluir, devemos nos colocar junto deles, na galeria destes homens e destas mulheres que cometeram erros diariamente. Não devemos nos esquecer do que o apóstolo Paulo diz quando ele endereçou a sua carta à igreja de Roma. Olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 3, versículo 23, eu sei que todos conhecem o texto, eu sei que todos compreendem o texto que ele diz que não há um justo sequer, mas todos erram, todos eram pecadores e todos careciam da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos são iguais diante de Deus. Todos carecem da glória de Deus.
Com isso em mente, de que todos nós necessitamos, todos nós carecemos da glória de Deus, eu convido vocês então para que vocês direcionem os seus olhos para Cristo, o Senhor, Jesus, o ungido de Deus, o Messias, aquele que se entregou pelo meu e pelo seu pecado. Aquele que foi voluntariamente até o Calvário. Aquele que foi voluntariamente até o Calvário. Ao olharmos para o nome de Jesus, vemos que ele é extremamente importante para o povo de Deus, para o povo escolhido de Deus, para o povo que Deus chamou, pois o nome significa Salvador. Charles Ryle trata esse nome, ele fala que ele tem um relacionamento muito grande com o nome Josué que aparece no Antigo Testamento. E aqui entendemos que este nome foi dado ao nosso Senhor porque ele ia e ele salvará o povo do pecado deles. Igreja, quão maravilhoso é o plano de Deus. E muitas vezes nós não compreendemos o plano de Deus. Muitas vezes nós ficamos sem chão. Muitas vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus. Mas o plano de Deus ele é perfeito, ele é bom e ele é agradável. É isso que nós temos que ter em mente. Ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Ainda quando ele não vai da maneira que nós queremos. Ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Esse é o plano de Deus. Bom, perfeito e agradável. Que plano maravilhoso. E aqui é de suma importância nós compreendermos os ofícios de Jesus Cristo. Nós já falamos desses ofícios aqui, nós temos falado desses ofícios nos estudos que estamos fazendo na quarta-feira. Eu estou lhes falando do profeta, do sacerdote e do rei. São os três ofícios de Jesus Cristo. Profeta, sacerdote e rei. Profeta que anuncia a salvação, sacerdote que se comparece perante o Pai e rei que governa eternamente. Profeta que anuncia, sacerdote que comparece perante o Pai, e rei que é aquele que governa para todo sempre, eternamente. Ele nos salva da culpa do pecado, lavando-nos a alma com o seu próprio sangue expiatório. Ele nos salva do domínio do pecado ao conferir-nos um coração purificado pelo próprio Espírito Santificador. Ele nos salva da presença do pecado quando nos tira deste mundo para irmos descansar com Ele. E finalmente Ele nos salva das consequências do pecado quando nos proporciona um glorioso corpo ressurreto no último dia. Esse é o plano de Deus. Essa é a trajetória do presente de Deus que vem para mim e para você. Do maior presente, um presente incomparável. De um presente insubstituível. O Filho de Deus. Meus irmãos, o povo de Cristo ele é bendito e ele é santo. Ele é chamado para ser separado. Ele é chamado para glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Seja no dia bom e seja também no dia ruim. Seja na abundância, seja na escassez. Deus nos chamou para glorificar o nome dEle em toda e em qualquer circunstância. É para isso que fomos chamados. Quando olhamos para a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, eu sempre cito isso aqui. Qual é o fim último do homem? O fim único. O fim único do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Do momento em que nós nascemos, quando estamos no colo das nossas mães, até o momento em que nós descemos da sepultura, nós devemos glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Foi para isso que fomos chamados. Foi para isso que fomos separados. Para sermos para o louvor da glória de Deus. O povo de Cristo ele é bendito, ele é santo. Eles não são salvos das tristezas, da cruz e dos conflitos. Entendam isso. Nós não somos salvos das tristezas, nós não somos salvos das cruzes que vamos ter que levar, e nós não somos salvos dos conflitos, porém nós somos salvos do pecado, nós somos salvos deste pecado para todo o sempre. Essa é a bondade de Deus, essa é a misericórdia de Deus. São os crentes, os santos, os salvos são purificados da culpa mediante o sangue de Cristo. São habilitados para o céu mediante o sangue de Cristo. São habilitados para o céu mediante o sangue de Cristo e o Espírito Santo. São habilitados para o céu mediante Cristo. Mediante a graça, mediante a bondade. É nisso que consiste a salvação. É nisso que consiste a misericórdia de Deus vindo até nós.
Precisamos lembrar, queridos, constantemente de que fomos justificados em Cristo. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. É Ele quem nos justifica. Ele nos justifica plenamente. Que melhor presente poderíamos ter? Me respondam. Que melhor presente poderíamos ter se já fomos justificados em Cristo? O que poderíamos requerer de Deus? Certamente nenhum presente. Cristo é o melhor presente. Cristo é suficiente. Ele preenche todo o vazio. Ele preenche toda ausência de alegria. Ele preenche porque Ele é a própria alegria. Ele é o próprio amor. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus encarnado. Ele é o Filho do Deus vivo. Aquele que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Um outro aspecto de olharmos para a graça de Deus é que vem através de Jesus Cristo como Salvador. É a coragem, meus irmãos, dispensada aos que vivem sobrecarregados, aos que vivem, homens e mulheres cansados, que devem aprender a deixar os seus fardos pesados sobre Jesus Cristo e tomar o fardo leve e agradável que Ele nos dá. É o que aparece lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Abra sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 28 ao versículo 30. Olha o que ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo é leve. Que presente melhor você gostaria de ter? Cristo é suficiente, Cristo é abundante, Cristo é maravilhoso. Como vimos pouco antes, nós somos pecadores e todos nós, meus irmãos, estamos destituídos da glória de Deus. E aqui é de suma importância entender que todos nós merecíamos a ira, todos nós merecíamos o juízo, todos nós merecíamos o julgamento, mas Deus, sendo rico em misericórdia, aplacou a sua ira na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, enviando-o na cruz em nosso lugar, para que pela sua justiça fosse, ou melhor, para que a justiça dele fosse satisfeita em Cristo, quando ele está pendurado no Calvário, quando ele está doando-se para morrer a nossa morte, para pagar o nosso erro, o nosso pecado, as nossas falhas. Que presente maior nós queremos? Que presente maior nós deveríamos requerer de Deus, se Ele já nos deu o maior presente de todos? Ele já nos deu o maior presente de todos, enviando a cruz, para que a sua justiça fosse satisfeita. Através de Cristo, então, fôssemos justificados para o louvor da glória de Deus. Que presente incomparável. Esse é o presente que você já recebeu há 2000 anos atrás. Você tem desfrutado deste presente? Você tem vivido para a glória deste presente? Como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu ano de 2020? Tem sido vivido para a glória de Deus? Jesus Cristo, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele poderia ter sido feito, conhecido com toda a legitimidade e com toda a pompa, com todo o título pomposo. Contudo, Ele não quis. Contudo, Ele não o fez. Ele simplesmente foi designado Salvador. Salvador. Salvador do mundo, o Filho de Deus, contentou-se em chamar-se apenas de Salvador. Apenas de Salvador. Queridos, aqueles que desejarem a salvação, podem achegar-se ao Pai. Podem achegar-se ao Senhor com ousadia, tendo acesso por meio de Jesus Cristo, com toda confiança, pois ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. João 14,6. Ninguém vai ao Pai
senão por meio de Jesus Cristo. Este é o ofício, e é nisso que ele se deleita. O Cristo, ele se mostra misericordioso quando nos direcionamos a ele por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Mais uma vez, eu chamo a vossa atenção. O que podemos comparar a este presente? Você pode comparar alguma coisa a este presente? Podemos comparar alguma coisa a este presente? Nada. Absolutamente nada. Não há nada que se compare ao Filho de Deus. Nada no mundo, nem ouro nem prata, nada se compare ao Filho de Deus. Desta forma, então, nós vemos e nós entendemos que o Pai foi amoroso em realizar a sua obra através do Filho. E que somos, então, meus irmãos, convidados a crer nele através de sua palavra. É por isso que nós sempre batemos na tecla. Quanto tempo você tem gastado com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem gastado meditando nas coisas insondáveis que está registrado na palavra de Deus? Ontem eu li o começo de um texto e eu fiquei com vergonha. Vocês já devem ter ouvido falar de George Miller. Ele leu 50 mil vezes a Bíblia. 200 delas de joelho. A Bíblia toda. George Miller. De 50 mil orações, ele tem um caderno anotado todas elas respondidas. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Como nós temos nos colocado diante de Deus? Nos voltamos para Deus quando as coisas vão ruim? Quando as coisas vão de mal a pior? Como nós nos voltamos para Deus? Ou nós nos voltamos para Deus, como diz o Catecismo de Westminster, em todo tempo, louvando e glorificando a Deus, é o fim único do homem. Louvar e deleitar-se em Deus para sempre. O Espírito Santo é Ele quem realiza em nossos corações o desejo e o ímpeto de ir para a palavra de Deus. É Ele quem abre os nossos corações e nos dá entendimento da sua palavra. É o Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras. É o mesmo Espírito, não é um Espírito diferente, é o mesmo Espírito que inspirou os homens a escreverem o texto sagrado que temos em nossas mãos. É Ele quem nos dá o entendimento, é Ele quem abre os nossos corações, é Ele com que abre os nossos ouvidos, para que então ouçamos o próprio Deus falar conosco. É o Espírito Santo. E agora, meus irmãos, eu chamo a sua atenção e peço que olhem para o que João escreveu. Olha o que João escreveu, João capítulo 3, versículo de número 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o que João escreve. Ele enviou o Filho não para julgar, mas para salvar. Com graça, com amor, com misericórdia, com bondade. E aqui vemos mais uma vez a soberania de Deus e a sua misericórdia. Um Deus que poderia estar pronto para julgar e para destruir a humanidade. O que ele fez? Ele agiu com misericórdia. Ele agiu com graça. Ele agiu com a sua soberania. A peculiaridade desse Salvador, meus irmãos, Jesus é um nome doce e é um nome precioso. Olha o que diz o texto que nós lemos, Mateus capítulo 1, verso 21. Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Frequentemente, os crentes têm recebido os benefícios deste nome. Os santos têm recebido este benefício. Este nome nos tem dado paz interior, este nome que tem nos dado paz interior, ele não se compara a outro, nada se compara a este homem, nada se compara a este nome. Este nome nos tem dado a paz interior que dinheiro nenhum no mundo pode pagar. Nada no mundo pode pagar o que Deus tem feito por nós.
Este nome tem-lhes aliviado consequências pesadas, consequências dolorosas, consequências que nos tiram o chão, conferindo descanso em nossos corações, em nossos sentimentos. Isso, claro, vemos claramente quando olhamos para o que o escritor de Cantares de Salomão diz. Ele diz o seguinte: como unguento derramado é o teu nome. Cantares, capítulo 1, verso 3. Como unguento, como bálsamo de Deus, é o nome do Filho de Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que felizes são as pessoas que confiam não meramente nas vagas noções a respeito da misericórdia e da bondade de Deus, mas felizes são aquelas que confiam em Jesus. Em Jesus. Meus irmãos, que Deus se manifestou em carne, e ele foi chamado de Emanuel, ou seja, Deus conosco, Deus presente. E Ryle diz, de forma maravilhosa, que devemos cuidar para que sejam bem claras as noções que formamos a respeito da natureza e da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter cuidado. Por que nós temos que ter cuidado? Porque se nós não prestarmos bastante atenção e não tivermos clareza acerca da pessoa e da natureza de Jesus Cristo, nós poderemos e faremos facilmente heresias pelo nome de Jesus. Nós temos que ter plena clareza da pessoa de Jesus Cristo. É de suma importância olharmos para este ponto revelado no Evangelho. Nós devemos crer que o nosso Senhor, Ele é perfeito Deus, e Ele é perfeito homem. Perfeito Deus porque Ele é o Filho de Deus, e perfeito homem porque Ele nasceu de uma virgem, a Maria. Ele foi encarnado, Ele teve corpo como eu e você. Ele é perfeito Deus, e Ele é perfeito homem. Ele é perfeito Deus e perfeito homem. Não podemos perder de vista este fundamento da verdade. Nós não podemos perder de vista isso, meus irmãos. Não podemos. Se o fizermos, poderemos cair como vítimas temíveis de grandes e graves heresias. Nós não podemos deixar de entender isso. Que Ele é 100% homem e que Ele é 100% Deus. O nome Emanuel, pois, é que se reveste de todo o mistério que circunda a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o próprio Deus encarnado, Ele é Deus conosco. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E como nós entendemos isso? Pela pessoa do Espírito Santo que está em você, que está em mim. É assim que nós compreendemos. É assim que nós entendemos a Santíssima Trindade. Ele assumiu a natureza humana igual à nossa em todas as coisas, exceto a tendência para o pecado. Exceto a tendência para o pecado. Mas embora Ele tivesse conosco em carne e em sangue, Ele nunca deixou de ser verdadeiro Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Deus conosco, Ele é verdadeiro Deus. Por fim, meus irmãos, quando lemos os evangelhos, vemos de várias maneiras apresentado pelos evangelistas, que o nosso Senhor era capaz de ficar cansado, Ele era capaz de padecer fome e sede, Ele era capaz também de chorar, de gemer, de sentir dor como qualquer um de nós. Ele era capaz de tudo isso. De chorar, de se desesperar, de sentir dor, dos seus sentimentos serem tocados. Como homem, ele era capaz. E nós vemos isso quando ele vai ao Getsemane orar, que ele chama Pedro, e ele chama João, e naquele momento ele volta, que ele sobe sozinho para o monte, para lá ele volta, não podeis vigiar nem uma hora, e aí então ele volta, e aí o relato bíblico diz que ele soa gotas como que de sangue. A intensidade dentro dele era tão profunda, que ele suou gotas de sangue. Tão profunda, os sentimentos tão profundos, ele podia sentir como qualquer um de nós. Em tudo isso podemos ver o homem, Cristo Jesus. Esta é a natureza humana, que Ele tomou para si mesmo ao nascer de uma virgem, ao nascer de uma mulher.
Entretanto, meus irmãos, quando olhamos para os evangelhos, descobrimos que ele, o nosso Salvador, conhecia os corações e os pensamentos dos homens. Ele exercia autoridade sobre os demônios, podia fazer os mais espantosos milagres com apenas uma palavra. Com apenas uma palavra ele podia. Ele era servido pelos anjos, permitiu que um dos discípulos o chamasse de Deus meu, Deus meu. E igualmente disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. E disse também: eu e o Pai somos um. João 10,30. E eu encerro com este texto: em tudo isso vemos o Deus eterno. Vemos aquele que é sobre todos, Deus bendito para o todo sempre, o melhor presente que poderíamos receber. Amém. Esse é o presente, o melhor presente, a pessoa de Jesus Cristo. Se alegre, se deleite, porque o que Ele fez por nós é incomparável. Por gentileza, fique de pé. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo do pecado deles. Jesus, o filho de Davi, o Emanuel, o Deus conosco, o Messias, o ungido de Deus, que está pronto para te abraçar, que está pronto para trazer o seu pleno alento sobre a sua vida. Que Deus muito possa te abençoar com esta palavra, que você pode ter plena convicção do presente que você recebeu. Nada compara a Ele. Ele é suficiente. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar. Senhor Deus e Pai, quão maravilhoso e quão bondosa é a sua graça e a sua misericórdia para conosco, Senhor. Como vimos em sua palavra, Senhor, nós não merecemos. Mas o Senhor é amor. O Senhor é bondade. O Senhor é graça, graça plena, Senhor. E por isso nós somos gratos, Pai. Somos gratos por este presente que foi direcionado a nós. Nós somos gratos pela sua bondade. Nós somos gratos pela sua misericórdia, Pai. Abençoa, Senhor, o teu povo. E que esta palavra possa, Senhor, adentrar nestas mentes, nesses corações que me ouvem. E que eles possam ter plena convicção de que a tua obra ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Obrigado por se manifestar em carne, Senhor. Obrigado por vir, ó Pai, e se manifestar em carne como um Deus vivo, um Deus ungido, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por este tempo que estamos vivendo. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um do teu povo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te exaltamos, para o louvor da sua glória. Amém, Senhor.